estamos de volta com o RIC Notícias Opinião, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem até as 9h13 da noite de hoje para explicar sobre o possível descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas para que a defesa apresente explicações após o ex-presidente fazer um discurso na saída de uma reunião com parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados. A fala foi filmada e reproduzida em diversas redes sociais. As medidas cautelares às quais Bolsonaro está sujeito, confirmadas pela maioria dos ministros da primeira turma do STF, envolvem, além do uso da tornozeleira eletrônica, a proibição pelo ex-presidente de usar redes sociais. As medidas impostas a Bolsonaro são o tema do quadro Ponto de Vista de hoje. Para essa discussão, o RIC Notícias Opinião de hoje recebe os advogados Dante Aquino, Francisco Monteiro Rocha Júnior e Homero Marchese. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde. O doutor Francisco está com a gente aqui no estúdio. Ah lá, já estamos todos em janelinhas agora, todo mundo junto aí para participar, obviamente, desse debate. E eu acho que talvez a pergunta, e eu quero a opinião de todos, inclusive, em relação a esse assunto, a pergunta ou talvez o questionamento feito nas últimas 24 horas em relação às imposições, né, às sanções, às medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, é que Bolsonaro estaria vivendo ou estaria sendo alvo de uma censura. Para vocês, como especialistas, tecnicamente, doutor Francisco, eu vou começar pelo doutor Francisco, que está no estúdio aqui com a gente pode tecnicamente chamar de censura? Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. A discussão é dos limites daquilo que pode o juiz fazer nesse caso concreto, né? A gente sempre olha o ministro Alexandre e tal, mas não vamos esquecer que ele é um juiz, um magistrado, e que tem que pautar sua atuação pela legislação, pelas normas, pela Constituição. Então, houve a decretação de algumas medidas cautelares, dentre as quais a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou através de terceiras pessoas, e a interpretação que foi dada, inclusive para matérias jornalísticas, foi de que ele estaria utilizando redes sociais através de uma terceira pessoa. Eu entendo que, nesse caso, teria que estar muito claro, muito específico, muito comprovado que houve um acordo, houve um conluio, houve uma circunstância através da qual o ex-presidente estaria se utilizando de uma terceira pessoa para se manifestar em redes sociais. Vou dar um exemplo. Você imagine um post ou um vídeo na rede social da esposa dele, ele falando. Aí me parece que seria bastante evidente que ele está usando uma rede social de terceira pessoa. Sim. Agora, você discutir ou alegar isso em relação ao site do Estadão, eu acho um pouco exagerado. Até porque nós usamos essas plataformas para poder reverberar o fato, né? Exatamente. Então, a medida cautelar, no final das contas, acabou sendo o seguinte: está proibido de você ser objeto de uma matéria jornalística. Algo completamente fora do controle do ex-presidente. Esse é o grande ponto. E aí, se ele está proibido de ser objeto de matéria jornalística, como que ele vai evitar isso? Ficando em silêncio. Uhum. E aí, a partir desse ângulo de visão, a gente pode dizer que a forma como essa decisão foi dada ontem pode ser considerada censura, sim. Eu tenho um pouco, só para fechar o raciocínio, eu tenho um pouco de prevenção de dizer, é uma grande censura tudo que o ministro está fazendo. Não, vamos analisar item por item, né? E o que eu estou dizendo é que essa decisão de ontem pode sim resvalar em censura. Antes da gente aprofundar aí essa discussão, os desdobramentos a partir dela, quero também ouvir a opinião em relação a esse ponto específico do advogado Dante de Aquino. Bom, boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Perfeitamente. Queria cumprimentar o doutor Francisco, meu colega de profissão, doutor Homero também,
Fico aqui meus cumprimentos ao pessoal da Jovem Pan. Eu agradeço muito a oportunidade de participar, juntamente com os demais juristas, nessa oportunidade e nesse exame de uma causa tão clamorosa, né, e que hoje ocupa todo o cenário da imprensa nacional. Veja, eu partilho, né, eu compartilho da mesma opinião do Dr. Francisco, na medida em que a decisão ela é acertada na direção, mas ela se excede quanto à extensão das proibições. Então, a decisão de optar por uma medida cautelar diversa da prisão é acertada no caso concreto. No entanto, a extensão dessa cautelar restritiva de direito, ela foi excessiva. Ela proíbe algo que não está no domínio do acusado, no domínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há como você impor a proibição de que haja uma matéria jornalística, nem mesmo há a possibilidade constitucional, diante da cláusula pétrea, que é a liberdade de expressão, de você impor a restrição de ele emitir uma opinião crítica a respeito da decisão que foi contra ele proferida pelo judiciário. Então, o que você pode proibir, e aí a decisão é acertada, é que ele utilize de mecanismos de engajamento para concitar a população a agir contra o Supremo Tribunal Federal ou contra um dos poderes da República. Nesse sentido, a decisão é acertada. Ela é errada quando ela quer proibir que ele critique ou emita uma opinião pessoal sobre a decisão que é restritiva à sua liberdade. Ele pode fazer isso porque a Constituição assegura isso, inclusive assegura isso em cláusula pétrea, não é? Agora, portanto, na minha visão, acerta a decisão o rumo de não decretar a prisão preventiva e optar por uma cautelar diversa, porque no nosso sistema a prisão preventiva tem que sim ser o último recurso, mas erra quanto à extensão dessa medida cautelar, porque impõe uma obrigação que não é possível de ser cumprida, não depende só dele. Olha, nós também estamos recebendo hoje aqui no RIC Notícias Opinião o ex-deputado estadual Homero Marchesi, que é advogado. E, doutor, eu quero perguntar para o senhor, até porque o senhor teve, né, a época enquanto deputado, as suas redes sociais foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí eu queria que o senhor analisasse, fizesse talvez um paralelo entre o seu histórico com essa medida atual. A gente pode falar em censura? Olá, Eduardo, Camila, Francisco e Dante, é um prazer grande estar com vocês. Falo de Maringá, onde tenho escritório de advocacia. Eu fui censurado em novembro de 2022 por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acordei, era um domingo, peguei meu celular, tentei acessar as redes sociais e não consegui. Sem qualquer tipo de aviso, sem qualquer tipo de notificação ou citação, que também não viriam depois. Foram 6 meses de censura, o mandato do deputado terminou. Naquela ocasião, eu era uma das poucas vozes na Assembleia buscando esclarecer um escândalo de corrupção que havia dentro do Poder Legislativo. Sempre agi no Parlamento com muita decência, me envolvi na defesa de pautas de interesse do Estado e simplesmente perdi a possibilidade de fazê-lo naquele momento. A gente teria uma enorme dificuldade para ter acesso ao processo, que era, assim como continua sendo, feito em papel, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em Brasília. E quando a gente toma ciência do processo, a nossa surpresa de que eu havia sido censurado pelo motivo errado. É que havia um erro por parte do relatório elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que teria ido ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes na madrugada de sábado para domingo, dizendo que eu havia feito alguma publicação que configurava ato antidemocrático. E aí o ministro, em questão de horas, sem ouvir
o Ministério Público Federal, num inquérito que ele mesmo abriu e que o Ministério Público Federal, que devia ser o titular da ação penal, não atuava, decidiu derrubar minhas redes. Após tomar ciência disso, nós conseguimos que as redes fossem devolvidas. Eu processei a União por conta do que aconteceu, pedi condenação em danos morais, ganhei a ação, a Justiça Federal do Paraná deu o ganho de causa para mim, mas assim que soube da decisão, o ministro Alexandre de Moraes cassou a decisão e mandou processar o juiz que sentenciou o caso, mandou que ele respondesse a um processo no Conselho Nacional de Justiça. Esse é um dos exemplos de tantos outros. Esse é um dos exemplos de tantos outros que nós temos no Brasil nos últimos anos. O ministro Alexandre de Moraes não tem competência para esses casos que ele tem atuado. Nem nesse caso do golpe de Estado ele tem competência para atuar. Portanto, qualquer ato dele é nulo nesses atos. O que ele faz agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como tem feito com diversas outras pessoas no país, é sim um ato de censura. E falemos francamente, o Supremo Tribunal Federal hoje é um órgão político, não é um órgão judicial. É um órgão que não tem isenção para atuar nesses casos no Brasil. Infelizmente, tem, a torto e direito, distribuído violência institucional. E sob o pretexto de defender a Constituição, tem violado a Constituição brasileira. É importante trazer essa questão do papel do Supremo Tribunal Federal, porque a gente percebe, inclusive noticiamos há pouco em pesquisas em que muitos brasileiros foram ouvidos, de que há uma falta de entendimento desse papel hoje do STF, que a gente entende como essa Corte Suprema que vai justamente interpretar ali a letra fria da lei. Mas antes ainda de questioná-los sobre se de fato esse papel está sendo ou não cumprido, qual que é esse papel para esclarecer a nossa audiência, também gostaria que vocês comentassem sobre algumas contradições da nossa própria Constituição ou da nossa legislação que muitas vezes dificultam esse trabalho de interpretação. Vou trazer aqui um desses pontos das medidas cautelares, que é, por exemplo, a impossibilidade de comunicação entre Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, que também é alvo de investigações. Existe uma máxima, que vocês também podem me confirmar entre os juristas, de que uma medida ela só pode ser aplicada quando de fato ela pode ser cumprida. E aqui me parece que se resume essa questão da medida cautelar ou da impossibilidade da comunicação, né, a relação de pai e filho em articulação política, quando a gente sabe que não é possível que essa relação se resuma a isso. Então, nesse aspecto, qual que é de fato o papel do Supremo Tribunal Federal e até que ponto essas medidas são medidas factíveis, que podem de fato ser cumpridas e fiscalizadas? Vou começar aqui pelo Francisco Monteiro Rocha Júnior, que está com a gente no estúdio. É importante dar 2 passos atrás para a gente contextualizar essa questão das medidas cautelares, das quais a gente está falando bastante, né? As medidas cautelares, elas vêm com uma reforma em 2011 do Código de Processo Penal, estabelecendo mecanismos que seriam uma etapa anterior à decretação de uma prisão preventiva. Porque até 2011 a gente tinha isso. Ou o cidadão respondia o processo preso, ou respondia o processo em liberdade, sem nenhuma condicionante. E aí a justificativa é, poxa, a gente pode lançar mão de outros instrumentos para garantir o processo, né, para fazer com que haja um respeito à justiça de uma maneira geral, sem que haja necessidade da decretação da prisão. E desde 2011 se discute no âmbito do processo penal aquilo que a gente chama de o poder geral de cautela do juiz. O que isso significa? A discussão jurídica de se as medidas cautelares são só as que estão na lei ou se há um poder geral de cautela do magistrado no sentido de criar, de aplicar no caso concreto medidas cautelares que não estão previstas em lei. E a nossa discussão se insere exatamente aqui. Por quê? Porque essa proibição de utilização de redes sociais, a proibição de conversar com o próprio filho, evidentemente não está na lei, não está na legislação. Então esse é um passo até anterior que nós deveríamos fazer e sobre eles refletir. Eu tenho a opinião de que, como nós estamos falando de um mecanismo de controle do poder do Estado, que é o processo penal, as medidas só deveriam ser aquelas que estão estabelecidas na
lei. No entanto, tanto o STJ quanto o STF, desde 2011, eles têm entendido que cabe essa flexibilização, o que sempre traz inconvenientes, né? Porque a gente nunca pode prever, nunca pode imaginar o que vai ser determinado no caso concreto, qual o nível de arbitrariedade, qual o nível de discricionariedade ao qual a gente pode chegar, né? Então, essa é uma questão problemática, eu entendo como ilegal. No entanto, a última interpretação quem dá sobre a legislação é o Supremo, e o Supremo tem entendido que pode haver essa interpretação mais elástica, né? Dante de Aquino, como é que você avalia, então, essa interpretação que é feita pelo STF? De fato, como o doutor Francisco coloca, a questão ela é uma questão complexa, ela não é uma questão simples, né? Porque eu tive hoje a oportunidade de ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o pedido que foi feito pela Polícia Federal para a imposição de medidas cautelares e o pronunciamento do Procurador-Geral da República, que endossou, que concordou e referendou o pedido de medidas cautelares. E também a decisão do ministro Luiz Fux, que é uma decisão mais curta, de apenas 5 páginas, perto, por exemplo, da decisão que decretou as cautelares, que tem mais de 45 páginas, do ministro Alexandre de Moraes. E o que a gente percebe é que quando a Polícia Federal provoca o judiciário, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, com a anuência do Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, a Polícia Federal o faz citando o caso concreto da pessoa do filho do presidente, que em diversas ocasiões, tanto no Brasil quanto no exterior, concitou os meios de comunicação e os seus seguidores e, enfim, as pessoas que concordam com a sua ideologia, e também, de certa forma, ainda que, e mais recentemente até de maneira direta, ameaçou, vamos dizer, tomar providências contra procuradores da República envolvidos no caso, delegados da Polícia Federal que estão no bojo dessas investigações, no curso dessas investigações, e a decisão cautelar diversa da prisão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes escuta, né, examina esses pedidos, essas circunstâncias todas, e, na verdade, faz uma interpretação, e aqui entra o ponto bastante relevante levantado pelo doutor Francisco, que é do artigo 319, que aborda essas cautelares diversas da prisão, que o juiz ele deixa de decretar a prisão para impor essas medidas cautelares, mas o texto da lei não ajuda a você concluir que são apenas essas restritas hipóteses legais. Por quê? Porque o texto é aberto. E o texto diz que a cautelar poderá ser a de proibição de manter contato com determinada pessoa quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado ou acusado permanecer distante. Só que no caso... Pois não, desculpa. Não, doutores, eu queria só entender, por exemplo, a gente falando de todo esse questionamento de interpretação do Supremo, a gente pode também então dizer que o Supremo, nesse caso, ele está atuando de fato como um moderador do que a gente precisa, que é a nossa Constituição, ou ele está ganhando protagonismo até mesmo político nessa história toda? Bom, eu vou opinar... Por favor, deixar o doutor Homero opinar, que o doutor Homero estava na vez aí. Eu acho bem interessantes as reflexões, tanto do doutor Francisco quanto do doutor Dante. Eu só gostaria de propor também uma reflexão no seguinte sentido. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele parece que criou essa situação que vem colher hoje. O Supremo Tribunal Federal teve uma recente alteração em seu regimento, em que deu às turmas a competência para julgar ações criminais. Até recentemente era a competência do plenário. O Supremo Tribunal Federal também recentemente alterou a sua jurisprudência para considerar que continua competente para julgar pessoas com prerrogativa de foro
mesmo que o mandato termine. São movimentos que deixam, para mim, pelo menos, muito claro que o Supremo Tribunal Federal está criando uma esfera para poder condenar quem quer que seja. E não me parece que o presidente Jair Bolsonaro, ou qualquer um que seja identificado como desafeto pela maior parte do STF, vai ter qualquer chance nesses julgamentos. E a condenação do ministro ex-presidente Bolsonaro, no meu entendimento, está pronto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, vai ser preso. E isso já está escrito, a decisão já está antecipada, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, já anteciparam isso algumas vezes, né? O ministro Gilmar Mendes, recentemente, ao usar uma rede social, disse que houve uma tentativa de golpe no Estado, antecipou o julgamento que não deveria fazer. O ministro Alexandre de Moraes diz isso toda hora. O ministro Barroso diz isso, né, em declarações públicas, comemora o fato de ter derrotado o bolsonarismo, por exemplo, algo que é totalmente incabível para um juiz. E, embora eu entenda que muita gente goste da atuação do Supremo Tribunal Federal, mas não me parece que seja uma atuação prevista e garantida na Constituição, e não me parece que seja uma atuação que faz bem para o país. Esse agigantamento de um órgão judicial não tem qualquer justificativa num regime democrático. O Supremo Tribunal Federal hoje decide o que quer, quando quer, na forma como quer. Isso não é bom para o país, não é bom para a nossa democracia. E vejam vocês, o judiciário serve para pacificar conflitos, serve para dissolver problemas. Não me parece que seja isso que esteja fazendo o Supremo Tribunal Federal no país nos últimos anos. Me parece que o tribunal está jogando mais lenha na fogueira. É o órgão que está gerando caos e não pacificando o país. Isso é muito grave. O país não consegue virar a página, infelizmente. A gente se questionava mais cedo, inclusive, se um outro ministro que eventualmente tivesse pegado ali, ficado responsável por um desses casos, né? Inicialmente sobre fake news que começou e depois por a própria estruturação do STF ficasse responsável por todos os processos correlatos no lugar do Alexandre de Moraes, também teria tomado decisões similares ou chegado a esse ponto, né, de superpoder como é visto hoje por parte da população. Então, diante dessa fala do Homero Marques, eu gostaria de retomar aqui o início dessa rodada, né, com o Francisco Monteiro Rocha Júnior, sobre, de fato, como é que está essa estruturação hoje do STF e se a gente realmente tem nomes mais politizados, a gente sabe que são indicações de presidentes, ou se é a própria estruturação que torna essas figuras tão políticas. Bom, as Supremas Cortes, de uma maneira geral, isso em todos os lugares do mundo, elas têm uma conotação política além dos aspectos jurídicos. O que se entende de uma maneira geral é que a interpretação da Constituição ela não pode se petrificar, ela não pode ser congelada, ela tem que estar aberta para a mudança dos tempos, para a mudança de costumes, etc. E nesse sentido, não só no sistema brasileiro, mas em inúmeros sistemas, a própria indicação dos seus respectivos membros é feita pela Presidência da República, né? Então, não tem como nós dissociarmos o fenômeno jurídico do fenômeno político. Agora, como eu costumo dizer, o âmbito jurídico ele não pode ser fagocitado, ele não pode ser engolido pelo fenômeno político. Por quê? Porque o direito tem seus critérios, tem o limite daquilo que está escrito, não pode dizer o que não está escrito. E me parece que muitas vezes, isso não só por parte da Suprema Corte, mas o Poder Judiciário como um todo, ele tem sim ultrapassado a lei por conta de pautas que não estão estabelecidas nessas próprias leis. Então a gente vê determinadas interpretações de direitos e garantias, de limites, de separação entre os poderes, que são realizadas muito mais em função da
especial visão daquele julgador específico sobre o mundo, sobre as suas concepções políticas, filosóficas, etc., do que efetivamente sobre uma concepção jurídica, né? Existem diversas discussões a respeito disso. E eu diria que uma grande parcela de responsabilidade acerca disso também pode ser atribuída ao nosso próprio poder legislativo. Porque o poder legislativo, convenhamos, ele não tem sido a nossa ponta de lança da regulamentação, dos temas que exigem regulamentação. O poder legislativo ele está muito mais preocupado com questões paroquiais, com verbas, etc., e tem deixado de legislar sobre temas que deveriam ser legislados, e nisso o Supremo tem sido convocado a decidir questões que tradicionalmente não precisaria, né? Então a gente está num sistema todo, né? Ou seja, uma multiplicidade de fatores que tem feito com que o Poder Judiciário tem exercido esse protagonismo que tem exercido. Doutor Dante D'Aquino, muda a maneira de trabalhar no dia a dia? Muda a maneira de vocês atuarem na prática mesmo? Essas interpretações que podem, às vezes, não seguir ou talvez vão de encontro à nossa Constituição? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que desde a Operação Lava Jato, quando nós vimos um juiz ultrapassar em muito a esfera de suas atribuições no exercício da judicatura, mantendo contato com membros do Ministério Público, oficiando em processos que ele não tinha atribuição e depois deixando o cargo para assumir um cargo no governo, né, assumindo uma posição política, nós percebemos que aquela utopia da tripartição, né, de Montesquieu, dos poderes, ela na verdade não tem o sistema de checks and balances, não tem o sistema de freios e contrapesos, porque o executivo, quando profere uma decisão, pode ser essa decisão revista quando o Congresso se reúne, vota e derruba a medida de um presidente da República. Mas o judiciário ele tem a última palavra. E ninguém caça a palavra do judiciário. E o que nós temos percebido nos últimos anos é, sim, um protagonismo indevido do judiciário. Esse caso começa com a Lava Jato, né, com essas atribuições exacerbadas. Eu creio que a comunidade jurídica inteira, à época, que pelo menos, né, dos bancos escolares, como professores de processo penal, como o doutor Francisco como eu também, todos nós ficamos muito assustados com o protagonismo do judiciário à época da Lava Jato, só que isso se estende até hoje, a gente percebe um inquérito que o ministro, que é o investigador, interroga o acusado, o que o acusado teria contra ele, ou seja, ele está sendo ele foi a vítima e ele está investigando os fatos. É um inquérito que a OAB já se posicionou contrária, né, porque é uma aberração jurídica, mas é algo inédito, né? E o Brasil está passando por esse cenário de ineditismo no judiciário, só que de uma maneira negativa, de uma maneira em que o judiciário tem assumido um protagonismo exacerbado e muitas decisões todos desconfiam que têm características políticas, porque muda-se o entendimento que é assentado há anos na jurisprudência, como o doutor Homero citou, o caso dos processos em que já se perde o mandato e seria remetido à primeira instância. Isso foi fixado num julgamento histórico também, produto da Lava Jato, e simplesmente se altera isso da noite para o dia, e a gente vive um cenário, sim, de insegurança jurídica por conta desse protagonismo indevido. Doutor Homero, eu queria te perguntar uma coisa. O senhor que já esteve do outro lado e hoje advoga, na verdade o senhor nunca deixou de ser advogado, né? Só esteve do outro lado, mas essa superexposição do judiciário, a gente conversava ontem, eu e a Camila, a TV Justiça ela surgiu em 2002, mas ela ganhou corpo mesmo ao longo da Operação Lava Jato, que se tornou quase que um reality show para as pessoas acompanharem as decisões, enfim, e tudo que acontecia no próprio STF. Essa superexposição do judiciário também corrobora para que essas decisões elas ganhem ou tenham esse perfil que a gente está falando hoje aqui?
Sem dúvida, Eduardo. Veja, não existe um motivo para que os juízes sejam proibidos de conceder entrevistas sobre casos que estão julgando, que se exija deles uma conduta discreta de vida. O objetivo é evitar que o juiz seja reconhecido pela comunidade e pelas partes como alguém que tem interesse no caso. O objetivo é evitar que ele caia em, eventualmente, até cascas de bananas, né, e acabe fazendo uma declaração que, ao invés de favorecer a postura dele no processo, acaba prejudicando essa postura, que tem que ser a postura de alguém que está lendo com atenção, que está examinando com atenção os argumentos para decidir. Nós temos notado nos últimos anos que os ministros do Supremo, e não todos, né, há exceções honrosas nesse ponto. Aí vou fazer uma menção até ao ministro Fachin, embora eu não concorde com boa parte das decisões dele, mas ele mantém essa postura que se exige da legislação. Inclusive, o professor Fachin foi meu professor por 4 anos na faculdade. Mas existe por parte do Supremo Tribunal Federal um excesso tremendo no uso das ferramentas de comunicação. Ministros com redes sociais, o que não podia ser, ministros que dão entrevista para tudo, ministros que mandam nota para jornalista, né? Tem ficado claro alguns vídeos em que a jornalista pega o celular e diz: olha, o ministro acabou de me dizer aqui o que está pensando sobre o caso. Olha, isso é totalmente inadequado, é totalmente inaceitável. E eu queria concluir até uma fala interessante do Francisco. Existe realmente, Francisco, um problema sério no Legislativo. Eu estive lá, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que muita gente está na política para ganhar dinheiro e se dar bem e levar vantagem. Tá? Isso é um fato, eu acho que a população brasileira sabe muito bem disso. Agora, existe também por parte do Supremo Tribunal Federal um desejo de dizer que o Congresso não está atuando, quando muitas vezes ele está atuando e não quer atuar, e também é um desejo legítimo dele não atuar. O caso, por exemplo, da responsabilização de provedores de internet por publicações de terceiro. Bom, nós temos uma legislação, que é o Marco Civil da Internet, que é muito clara a respeito da opinião do Legislativo, que diz que o provedor de internet não se responsabiliza por conteúdo de terceiro, a não ser que um juiz entenda que esse conteúdo é ilegítimo e mande derrubar. Aí sim, se ele não derrubar, ele passa a ser corresponsável. Vejam vocês, existe um procedimento que é absolutamente razoável, se coloca um magistrado para decidir o que é legal ou não, uma pessoa que é capacitada e treinada para fazer isso, e perfeitamente legal. O que vem e faz o Supremo Tribunal Federal? Diz não, isso é inconstitucional, isso não está resolvendo os problemas da nação. Bom, mas se não está resolvendo os problemas da nação, é a população que precisa cobrar os seus representantes para que eles façam o seu trabalho de acordo com a Constituição e alterem a legislação. E se eles não quiserem fazer isso, tudo bem, é a opção do legislador. Jamais o Supremo deveria, por exemplo, ter se metido em mais essa questão da vida pública nacional. Obrigada, Dante Aquino, Francisco Monteiro Rocha Júnior, Homero Marchese, por essa discussão que a gente poderia aqui estender por mais 2 horas, sem dúvidas, porque são muitos os questionamentos. Inclusive, a gente já se compromete com a nossa audiência a trazer novamente os especialistas aqui para a gente avançar nessas discussões, porque as perguntas são inesgotáveis e a gente sabe que todos esses casos terão desdobramentos, inclusive, né, já com pedidos ao STF para que o descumprimento dessas medidas resulte já na decretação de uma prisão preventiva. A gente vai acompanhar todos esses próximos passos para entender, de fato, qual vai ser a interpretação, a compreensão do STF diante dessa situação que divide o país nesse momento, não é mesmo, Escola? Com toda certeza. Inclusive, eu acompanhava aqui também a análise da rede Jovem Pan News FM e também na Jovem Pan News TV, e o pessoal dizendo, os especialistas ouvidos dizendo que tudo vai depender também a partir de agora de como a defesa de Bolsonaro vai seguir. Dependendo do rumo que isso tomar,
as coisas que poderiam acontecer lá em setembro e final de agosto, comecinho de setembro, podem ser antecipadas. Tudo vai depender das próximas horas, né? Ele tem agora 4 horas, um pouco mais de 4 horas e 15 minutos para poder se justificar em relação ao ato de ontem, que ele mostrou a tornozeleira eletrônica e a imagem rodou o mundo. Agradecendo aos nossos especialistas hoje, muito obrigado, até a próxima.